Ele é um auxiliar do paciente, ele cuida do paciente, né? O médico serve o paciente, o médico ele está dentro das profissões de servir a humanidade. Por isso que a medicina ela é um bem da humanidade, ela não é a propriedade do médico. É isso que as pessoas precisam entender. E isso, por que isso precisa ser entendido? Porque num cenário como a gente viveu desse pandemônio, né, o médico foi o que menos falou. Eu vi jornalista batendo boca com o médico. Ah, mas veja bem, cara, não interessa, o cara é médico, ele sabe o que é atender um paciente. Aonde que é o ambulatório que esse jornalista atende? Né? Me fala, quantos pacientes ele atendeu? E desculpa, mas isso conta. Né? Ou você chama o eletricista para consertar o encanamento da sua casa, você chama o pedreiro para consertar seu carro. Aí fica esse monte de político e jornalista falando abobrinha na TV e querendo colocar médico contra médico. Primeiro que médico nunca concordou. Por que você tem uma junta médica, mítico? Não é para todo mundo concordar, é para as pessoas discordarem racionalmente. E aí, das discordâncias, você achar um caminho em comum, aonde você tenha uma melhor decisão. Médicos estão acostumados a fazer isso há centenas de anos, pessoal. Né? E aí, de repente, vem um jornalista chucro que quer que tenha unanimidade. Pô, primeiro que toda unanimidade é burra. E segundo, quem é ele para poder fazer um julgamento do que está acontecendo ali? Então, eu fiquei possesso do que fizeram com a medicina nesse cenário. E mais, me mostrou o quanto a maioria dos políticos do Brasil, eles não conhecem a sua população. Eu trabalhei 12 anos no SUS, Igão. 12 anos no Vila Maria. Sabe que eu atendia a gente lá? Que chegava para mim no pronto-socorro e falava assim, pelo amor de Deus, doutor, não me põe na caixa porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Teve um sujeito que eu tive que fazer um procedimento na sala de emergência porque não tinha vaga no centro cirúrgico. Porque ele falou, doutor, se o senhor não resolver isso aqui agora, eu não vou ter como ir para outro lugar para me tratar. E eu trabalho amanhã. Cara, o que você faz? Nossa Senhora. Vai atrás de resolver. E aí? E ele estava certo. Igão, se eu fosse colocar ele na burocracia, ele ia marcar para o ambulatório de especialidade, para não sei o que, ele tinha uma lesão que eu sabia tratar. Por mais que fosse uma lesão de subespecialista, era uma lesão de mão. Né? Por mais que fosse uma lesão de subespecialidade, já a nível, né, um pouco mais aumentado, por um acaso era uma coisa que eu sabia tratar. Pô, sorte dele, né, e sorte minha que eu pude ajudá-lo. Né? E a gente faz essas coisas. A gente faz essas coisas porque, sabe, é você tratar o paciente. É aquilo que a gente estava falando no começo. A pessoa não é uma doença, a pessoa é uma pessoa. Se você não sabe separar as coisas e lidar com a pessoa de acordo do que ela precisa, cara, talvez você não esteja fazendo seu papel número 10 ou nota 10. Né? Às vezes você sabe tudo que é pra você, mas você não sabe explicar. Aí não dá. Eu tenho Calma aí. Fala aí. Antes de você estar sua dúvida, eu vou falar do nosso patrocinador mítico. Que Ativa. inclusive foi por conta da Ativa que o Paulo está aqui. Muito obrigado, Ativa Investimentos, que trouxe. Nossa parceirinha. Nosso parceiro também. E falar pra vocês, rapaziada, que vocês conseguem investir seu dinheirinho no Tesouro Direto, certo? Por apenas a partir de R$30. Trintinha? A partir de 30. A partir de 30 você começa a investir seu dinheiro e cuidar da sua graninha, que pode ser uma renda pra quando você precisa de uma emergência, porque o Tesouro Direto ele rende legal, certo? Dá mais agora que gasolina tá R$7, tá arroz tá 40. É mesmo, fui encher o tanque agora, apavorei. Quilo, mano, tá muito caro. o quilo da carne, sei lá, doa 100, cara, tá quase 50 conto. Então, rapaziada, vamos cuidar do dinheiro, vamos ter uma educação financeira bacana. Então comece a cuidar do seu dinheiro e Ativa Investimentos te dá a oportunidade de investir em tudo o que você puder. Link na descrição e QR Code na tela. Tem eles vão te atender no WhatsApp. Exatamente, isso rapaziada. É diferenciado. Os especialistas estão lá prontinho pra te atender, pra entender o seu perfil. Falar assim, pô, Igão, tem essa grana aqui, dá pra você ir mais aqui, mais ali. Então vai lá, sempre tanta burocracia no WhatsApp. Invista no Tesouro Direto a partir de R$30 que vai lucrar legal, certo? E agora você pode tirar sua dúvida, Mítico. Sempre quis perguntar isso para um médico. Olha, a gente conversa aqui diariamente com muita gente. Músico, o cara fala, desde criança eu cantava, ou um DJ, ou um produtor, desde criança eu batia, eu usava teclado, ou um youtuber, desde criança sou bom na comunicação, mexia com câmera. O que desperta no médico, principalmente o que você pode falar por você, o que despertou em você para você ter essa carreira de tipo assim, não, eu quero
essa profissão, eu quero ser isso, isso e isso. Por que desperta numa pessoa algo tão vamos dizer assim para nós que somos leigos, algo tão difícil? Fazer cirurgias, tratar das pessoas. Por que despertou isso em você? O que foi isso? Sabe, Mítico, eu penso isso há décadas, para te falar a verdade. E eu cheguei numa resposta parcial, porque eu acho que a gente nunca tem a completa compreensão do que realmente leva a gente a fazer as coisas, né? Porque parte impulso. Você faz, né? Você acha que eu com 17 anos falei, vou prestar vestibular para medicina porque eu vou ser médico do esporte, ortopedista, traumatologista, né? Eu vou atender em tal hospital, vou operar no outro, vou ter minha clínica. Cara, é impossível nessa complexidade. Uma parte foi impulso. Agora, o que eu acho que é fundamental para todo médico e que para mim é uma coisa, é uma constante da minha vida e que às vezes eu me afasto um pouco das pessoas e tento me preservar em relação à fama. Né? Porque uma coisa é sucesso e outra é fama. Sim. Né? Sim. É justamente o quanto eu sou capaz de ter empatia pelas pessoas e quanto a dor das pessoas consegue me marcar. Né? E isso pode acontecer por várias coisas na nossa vida. Né? Eu tive alguns casos que eu vivenciei, que eu protagonizei na minha família de situações caóticas de doença, né? E ainda na minha infância. E eu acho que isso com certeza motivou algumas das decisões em relação a isso. Agora, por exemplo, eu vejo meu irmão. Meu irmão, ele tem a mesma situação que eu, mas ele não passou por isso, né? Ele não passou por essas coisas do mesmo jeito que eu passei. Porém, quando meu irmão decidiu fazer medicina, a gente tem 10 anos de diferença. Né? Ele é mais novo ou mais... Ele é mais novo. Né? Quando ele decidiu fazer medicina, nós morávamos juntos. Né? A gente morava na casa do meu pai. Meus pais são separados desde que eu era molequinho. Né? E meu pai, no segundo casamento dele, teve meu irmão. Né? Com a Heloísa, que é uma mulher sensacional. É minha mãe também. Né? Eu acho que eu tive essa sorte também, né? E o Guilherme, ele resolveu fazer medicina. Cara, eu assustei. Por quê? Porque eu falava muito bem daquilo que eu fazia. Você fala mal do que você gosta. Até o que é ruim quando você gosta é bom. Você né? fala assim, não, mas espera aí, é que, né, você vai ajustando. Arrumando o lado bom disso. Ou você cria a sua versão. É a história do copo vazio e copo cheio. Né? Não é que o copo tá meio vazio, tá meio cheio. Né? E eu senti um baita peso de responsabilidade. Aí eu decidi pegar o moleque e falei assim, então tá bom, então você vai dar um plantão comigo, moleque. Vamos ver se você tá com sangue nos olhos. E o que eu queria ver? Eu queria ver qual que era a relação dele, ou a reação dele, né, em frente ao paciente. E ele deu um plantão comigo, um plantão difícil. Pra vocês terem uma ideia, ele começou de manhã com uma fratura de fêmur, né, um acidente. Nossa. E aí ele observando eu passar uma tração esquelética, que é pegar e fazer um furo no joelho da pessoa com um pedaço, um palito de metal, para pegar e puxar e não deixar o músculo contrair, senão você não consegue colocar aquele fêmur no jeito do lugar de jeito nenhum, né? Então, meu Deus, cara, mano. ortopedia, tem algumas coisas da ortopedia são bem brutas, né? Aliás, me lembra, depois eu vou te contar a história do Japão. Aí, cara, nossa, a história do Japão vai me levar pro inferno, tenho certeza. Não, depois você contar isso aí, conta do Japão. E aí o Guilherme gelou, né? Mas ele segurou a onda, foi até o final. E aí, o que foi o breaking point, né? 7 horas da noite, meu pai veio pegar ele. Eu olhei pra cara dele e falei, e aí? E ele tava esgotado, assim. Né, porque ele participou de tudo. Ele viu atender, viu conversar o paciente, me ajudou a pegar material aqui, material ali. Ele realmente me ajudou. Né? Essa era a primeira coisa que eu queria ver. Se ele teria proatividade. Por quê? Porque se aquele trabalho te envolve, isso já é sinal de que você se sente natural executando. Então essa é a primeira coisa que eu queria ver. Segunda coisa que eu queria ver, o nível de atenção dele para aquilo que estava acontecendo. Então, se ele me perguntava, mas isso daí, você sabe o que é? Como é que a gente descobre? E agora, o que a gente vai fazer? E a terceira coisa, se ele entender o que é o objetivo do médico. Se você não entende o objetivo da profissão que você escolhe, é um risco tremendo você não gostar. E aí, no final do dia, meu pai estava vindo pegar o Guilherme.
Aquelas coisas que emocionam a gente, né? Porque, cara, você faz pra tua família, é o melhor que você pode fazer, sabe? Tava ensinando a profissão pro seu irmão, cara. Exatamente, sabe? Como fazia nas madrás na época que inventaram a medicina, sabe? Era um negócio, sabe? Quase artesanal, né? Era o que eu podia fazer pra ele, né? Aí eu sentei com ele e falei, e aí? Esse moleque me vira e fala assim, cara, a gente é importante na vida das pessoas, né? Aí derrubou você, né? Nu. Eu parei, olhei pra cima, sabe quando você para de escutar todo o resto assim? Falei, puta, esse moleque entendeu. E por que ele entendeu? Primeiro, porque ele falou, a gente. Ou seja, ele já se colocou como um sujeito que lida com aquilo. Porra, isso é minha responsabilidade. E segundo, ele entendeu o objetivo dele, fazer diferença na vida do seu semelhante. Vai fazer medicina. Fez uma carreira maravilhosa, ele é um baita de um médico dermatologista, é um dos caras que mais manja de clínica que eu conheço. Assim, nível professor meu de clínica é o Guilherme. Então, sorte dos meninos da Santa Casa que pode ter ele como preceptor, porque ele é foda, meu. É foda quando você tem alguém interessado na profissão, tá ligado? Sim, que leva a sério, sabe, Igão? Porque é uma coisa que você faz, sabe? É a mesma coisa que você pega, faz seu prato favorito, o cara põe na boca e, ui, credo. Porra, velho. Tudo bem, tá no direito da pessoa, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas, pô, quando a pessoa gosta, pô, você fica feliz pra caramba. E hoje eu vejo o Guilherme assim como um dos melhores médicos que eu conheço, sem dúvida nenhuma, né? Eu coloco ele do lado de alguns professores meus de clínica médica.